Eu vim hoje falar sobre contabilidade, né, voltado para condomínios, e tirar aqui as dúvidas através do nosso WhatsApp. E estamos aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E hoje aqui o pessoal tudo do Goiás. O André tava em Goiânia. A hora certa tava no Valparaíso. Hoje aqui o pessoal tudo goiano, né? Daqui a pouco, como tá com a Lisiane ainda falando sobre seguro condominial, o carro dela deu um problema. E estamos chegando daqui a pouco o senhor Giovanni, que dá o ar da graça aqui, né? André, tem muito tempo que você trabalha nessa área aí, de bomba? Para lá de 5 anos, né? Então, eu comecei trabalhando em Goiânia, né? Aprendi muito, porque a gente atendia muita indústria, muita usina, e é um ambiente que ou você sabe, né? Não tem como enganar. Então, a gente acabou adquirindo uma experiência bem interessante, com todos os equipamentos hidráulicos, na verdade, não só as bombas em si, mas tudo que envolve a hidráulica de um sistema. E em Brasília, a nossa empresa ela trouxe esse know-how para aplicar nos condomínios, né? Porque o que a gente vê por aí é muito condomínio, muita instalação mal feita. Essa é a realidade que a gente encontra por aí, né? Então a gente tem esse know-how para poder identificar uma situação, fazer alguns testes e de fato corrigir muito o problema que a gente vê por aí, né? Não. André, vamos deixar de bromecha aqui e vamos direto ao ponto, né? Qual a função das bombas d'água dentro do condomínio? Na verdade, em um condomínio, a gente pode ter vários tipos de bomba, né? Não só bomba d'água, mas a gente tem também bomba de esgoto. Então, as bombas, todas elas não estão ali por acaso, tá? As bombas são importantes, cada uma com a sua utilização ali. Por exemplo, num condomínio, vários condomínios têm bombas de esgoto, né? As bombas de esgoto elas são responsáveis por tirar o esgoto que o condomínio ele vai lançando ali no reservatório. Então ela é muito importante, porque se você não tem uma bomba ali, vai supitar o esgoto. E eu tenho certeza que tem muita gente aí que tem local que não tem bomba e contrata muito caminhão limpa-fossa para fazer esse serviço que a bomba poderia fazer. Então esse é o caso das bombas de esgoto. E a gente tem também bombas de água, que são as bombas responsáveis por jogar a água lá nas caixas superiores para que o prédio possa consumir, né? Então, aí nesse nicho de água ali a gente tem muita bomba. Eu tenho bomba de pressurização, tem prédios aí que tem bombas que pressurizam a água de baixo para cima, tem prédios que pressurizam de cima para baixo. É um universo de bombas e a gente também tem as mais importantes, que são as bombas de combate a incêndio, tá? Essa a gente tem que ter uma atenção especial. E eu visito muito condomínio e eu vejo que tem muito sistema de hidrante, sistema de sprinkler que são responsáveis pelo combate ali do incêndio, sistemas que estão desligados, inoperantes. Então, o nosso trabalho também é fazer essa alerta, porque, sem sombra de dúvida, sistema de combate a incêndio é o mais importante no condomínio. Tá? Quem está com o teu sistema desligado, tem uma suspeita de que não está funcionando, tem que abrir os olhos, porque a gente não está falando só em risco de perda material, né? Mas estamos falando em vidas, e a gente vê aí, há poucos tempos aí, se a gente prestar atenção na mídia, a gente vê que já em Brasília, a gente já tivemos bastantes casos aí de incêndio e o sistema não operou, então a gente precisa ficar atento, tá? Então, André, vamos lá, vamos entender o seguinte. Então existe a bomba d'água que você falou, a bomba de esgoto, e existe a bomba que também serve para o sistema de incêndio, é isso? Exatamente. São bombas diferentes? São bombas diferentes. Por exemplo, o pessoal costuma muito separar por cor, e é o certo. Se você tem uma bomba que é vermelha no seu condomínio, você pode saber que ela é uma bomba de combate a incêndio, tá? Geralmente elas ficam lá na parte superior, tá? No último andar, lá na laje técnica, e elas são responsáveis por pressurizar aquelas mangueiras que a gente vê, que são as mangueiras de hidrante, né? E obviamente que a gente tem também, para ajudar no combate, os extintores de incêndio,
Mas, sem sombra de dúvida, o hidrante ali é uma forma de combater o fogo, é uma forma muito eficaz. Então, a gente precisa abrir os olhos aí para a questão das bombas de combate a incêndio, sim. Eu nem tinha parado pra pensar. Quando eu pensei no assunto, eu coloquei bomba de água, porque eu achava que só tinha bomba que bombeia água pras caixas, né? E interessante isso aí, eu não tinha me atentado para isso. Outra coisa importante, isso é obrigatório nos condomínios? Obrigatório, tá? Isso é uma norma, tá? Todo condomínio, todo hotel, todo empreendimento comercial, ele precisa ter um sistema de combate a incêndio, tá? Alguns que são muito pequenos precisam ter extintor de incêndio. Aí, quando começa a aumentar, a gente começa a precisar do hidrante. E quando a gente passa para um lado comercial ou uma rede hoteleira, a gente precisa do sprinkler. Sprinklers são aqueles, muita gente por nome não conhece, mas eles ficam no teto, parece um vidro, um pedacinho de vidro com metal, que muita gente pergunta o que é aquilo. Na verdade, ali é um ponto de saída de água, né? Quando você esquenta ou o ambiente aquece, aquele vidrinho ele vai estourar e vai sair bastante água ali para apagar ali o foco de incêndio. Então, é de extrema importância, né? Eu diria que bomba de combate a incêndio, você teria que fazer uma verificação e um teste ali quase que mensal para garantir que o sistema está operando. Agora eu te falei, eu nunca tinha me atentado para isso, te falar a verdade. Então vamos tocar o barco aqui. Nessas questões, você falou de que lá no caso para bomba de incêndio é mensal, tem que fazer os testes dela. Como é que é esse teste? Você liga, deixa o tempo funcionando, como é que é? As bombas de combate a incêndio, elas, por concepção de projeto, elas são feitas para funcionar automaticamente. Ou seja, se existe algum foco de incêndio, alguma ocorrência, na teoria ninguém precisa ir na bomba e ligar ela, porque ela é para funcionar de forma automática, né? O que a pessoa precisa fazer, ou o brigadista, ou uma pessoa treinada, ela precisa ligar a mangueira ali. Se vocês abrirem um hidrante, provavelmente muitos de vocês aí têm nos corredores aí dos prédios, dos apartamentos aí, você vai ver a caixa de hidrante. Se você abrir ali, você vai ver que você precisa acoplar aquela mangueira na saída do registro para que a bomba possa começar a funcionar. Quando você abre o registro, vai começar a sair água e a bomba tem que entrar automaticamente. Por isso a importância de saber que a bomba tá em ótima operação, porque quando precisar, ela precisa entrar. Senão não vai adiantar nada, né? Não adianta. E é até interessante, porque eu tinha um tempo atrás, você estava falando sobre esses hidrantes, né? E o cara aconselhou de vez em quando você esgotar a água deles, né? Para não ficar muito suja, né? Sim. Então seria interessante fazer junto com isso para testar a bomba também, né? Exatamente. Esse teste que eu falei que é um teste que a gente recomenda até que faça semanalmente, nada mais é do que fazer um teste em um ponto de hidrante, acoplar a mangueira ali mesmo e abrir esse hidrante. Aí você pode aproveitar essa água que vai sair para regar as plantas, enfim, já lavar ali a parte da garagem, ou enfim, né? Durante esse teste, você vai saber se a bomba vai ou não vai funcionar. Porque quando a bomba funciona, a pressão da água ela é muito importante para combater um fogo, para fazer um jato melhor. Então, assim, fazendo esse teste, você vai garantir que realmente a pressão está legal para caso precise, tomara que não precise, mas caso precise, o hidrante vai conseguir apagar o foco de incêndio. Beleza. André, essas bombas, igual o Cássio falou de combate a incêndio, né? Elas têm uma durabilidade? Bomba em geral, a gente costuma dizer que elas têm uma vida útil ali em torno de 15 anos. As bombas de combate a incêndio, geralmente, elas conseguem ter uma vida útil maior, porque elas são menos utilizadas, né? A gente está falando aí de fazer um teste por semana, então é uma utilização muito pouca em relação às demais bombas do condomínio. Por isso também que muita gente esquece as bombas vermelhinhas lá, que são as de incêndio, tá? Porque elas requerem menos manutenção, mas elas são as mais importantes. Quando você precisar, elas têm que atuar. Né? Isso é interessante, é uma coisa que eu nem pensava. E vamos lá, vamos continuar a caminhar aqui nessas bombas de incêndio.
Qual é o prazo médio de manutenção delas, então? Manutenção de bomba. A gente costuma dizer que uma empresa especializada, ela precisa fazer, além do teste ali do hidrante, que o próprio condomínio pode fazer, o teste das bombas em si, que é fazer o teste da automação, para saber se as bombas vão entrar em automático, fazer um reaperto das conexões do painel é muito importante. Testar os pressostatos, que são uns periféricos que são importantíssimos para fazer a bomba ligar ou desligar. Então, esses testes que são mais técnicos, você precisa de uma empresa especializada para fazer isso, tá? E uma empresa contratada ou uma empresa capacitada para fazer isso uma vez ao mês é o suficiente para você estar ali com as suas bombas sempre em ótima operação, né? Eu acredito que uma vez ao mês seja o prazo ideal. A norma pede que tenha uma empresa com registro no CREA, que tenha uma empresa que de fato saiba o que está fazendo e se responsabilize tecnicamente pela manutenção feita no equipamento. Então, a gente sabe que isso não é muito cobrado hoje aqui, principalmente em Brasília. Eu também sou do mercado de Goiânia. Em Goiânia, por incrível que pareça, o Corpo de Bombeiros ele faz uma visita anual no condomínio, ele pede o certificado de manutenção dos equipamentos, e aqui em Brasília, até onde eu sei, não é tão cobrado assim. Então, é importante ter uma empresa capacitada não só para mostrar papel para o Corpo de Bombeiros. É importante que o condomínio e o síndico ali tenha consciência de que as bombas em bom funcionamento é uma tranquilidade a mais. Igual de falar, tá falando de preservar vidas, né? O mais importante. Exatamente. André, outra coisa importante, nesse caso, tem que ter RT também? RT. Toda empresa que você contrata, principalmente empresas que vão fazer manutenções em equipamentos, e principalmente equipamentos desse tipo, é importante que seja uma empresa que tenha registro no CREA, é importante que seja uma empresa, caso você venha fazer um contrato, que faça um contrato e que tenha também, que a empresa emita também nas visitas essa ART. Né? Isso é uma forma do condomínio se resguardar e também saber que está lidando com uma empresa idônea, que uma empresa que sabe o que está fazendo. Bom demais. E aí, minha amiga, você parece que tá meio Não, eu tô observando aqui. Você tem alguma pergunta aí para o meu amigo André? Tenho sim. Então, André, sobre então os profissionais, nesse caso, pelo que eu estou observando, eles trabalham de forma preventiva. Isso seria o correto? Preventivo, exatamente. Então, eu tenho a questão de um condomínio que eu conheço, que lá é um condomínio grande, não é um condomínio pequeno, e eu fui analisar, andei, na realidade, um dia nesse condomínio e eu verifiquei que lá não tem sistema de incêndio, não tem extintor, não tem nada. Neste caso, o que pode ser feito em relação a esse condomínio? Nesse caso, a gente precisa, dependendo eu já vi alguns casos assim em condomínios bem antigos ali. Nesse caso, é preciso verificar todos os projetos, tá, do condomínio, porque para esse condomínio receber ali o certificado, o ABITS, enfim, ele teve que passar por uma fiscalização, tá? E nos projetos ali você vai saber se tinha essa concepção da implementação do sistema de combate a incêndio, tá? E se não tiver, a gente precisa abrir os olhos, fazer uma visita, porque isso não, é o que eu falei, não é só papel. A importância vai muito além disso. Nós estamos falando em preservar vidas, né? Então, se não tem, síndico, se você sabe que o seu condomínio não tem um sistema de combate a incêndio, ou se acha que ele não está em operação, ou não faz o teste há muito tempo, é importante chamar uma empresa capacitada para fazer uma análise. A nossa empresa, assim como outras empresas, também trabalham com projeto de implementação. Isso, a gente trabalha com implementação, com projeto de engenharia. Então, a gente, se não tem, a gente pode correr atrás, porque a gente tem que fazer também a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e construir um sistema de combate a incêndio. Nada é impossível de ser feito, mesmo que não tenha. Neste caso, em cima da sua resposta, outra pergunta. O condomínio, ele é no entorno de Brasília, né, já pertence ao Goiás.
Neste caso, se o síndico, como sempre existe a mudança de síndico, então a maioria das vezes eles não têm esse conhecimento, aonde que eles podem estar conseguindo, por exemplo, o projeto inicial desse condomínio para saber se realmente de quem era a obrigação de ter esse sistema, né, de segurança de incêndios, aonde que o síndico pode se direcionar para encontrar essa documentação? Ótima pergunta. Então, você vai ter que ir atrás da construtora, né? Alguém fez um projeto inicial, né? Com certeza foi a construtora ou algum projetista que a construtora contratou, mas o fato sempre quando a entrega da obra, a construtora tem a obrigação de entregar os projetos e de fornecer isso para o síndico. Eu já vi casos aí de realmente o prédio não tinha nenhum projeto e precisou fazer uma reforma, e um prédio que já tinha 30 anos ali de construção, e eles tiveram que ir atrás lá da construtora. Parece que a construtora já tinha até falido, mas eles foram atrás, conseguiram com o engenheiro os arquivos, e então eles conseguiram ir atrás de todos esses projetos. É importante, se você é síndico que sabe e não sabe cadê os projetos do prédio, é importante já ir atrás da construtora, porque uma hora ou outra vai ser preciso, tá? Hoje em dia, como eu falo, empresas capacitadas, elas trabalham em cima de projetos, elas precisam do projeto inicial para fazer um bom trabalho, né? Então, tenham isso em mãos, porque isso é muito importante, não só para empresas como a nossa, que trabalha na parte hidráulica, mas um escritório de arquitetura, uma empresa que vai fazer uma reforma, eles vão precisar desse projeto, né? É importante ter isso. Muito obrigada pela resposta. Bom demais mesmo. Ô, André, você falou uma questão que existe a bomba também que bombeia o esgoto, né? Sim. Essas bombas são obrigatórias também ou é opcional por condomínio? Não, essas bombas, elas, ao contrário das de incêndio, elas não têm uma obrigatoriedade, mas vai de projeto. Por exemplo, tem prédios que não precisam ter bomba de esgoto, porque o esgoto ele já vai embora ali por gravidade, né? Então, assim, não precisa assustar quem é síndico aí e nunca viu a bomba de esgoto. Provavelmente você não tem essa bomba. Então, vai de projeto. Projetos que tem, por exemplo, banheiro no subsolo, que tem alguma construção que fica abaixo ali do nível do esgoto da rua, eles precisam da bomba, porque eles precisam tirar esse esgoto ali de baixo do subsolo e jogar ali no ponto de esgoto da rua, né? Então, provavelmente, se você tem uns 2 subsolos e tem um banheirinho lá embaixo, provavelmente você vai ter um local de esgoto, porque você precisa tirar aqueles dejetos lá e mandar para a rua, mas não são todos, não é obrigatório. Então é só se tiver algo abaixo do nível da rua, é bom ter atenção nisso aí, né? É bom sempre assim, você é principalmente síndico novo, eu costumo dar uma orientação. Se você é um síndico novo, procura ir atrás de todos os equipamentos que você tem no seu condomínio. Sejam bombas, seja um portão de acesso, porque esses equipamentos é preciso ter uma manutenção preventiva, tá? Porque uma hora, por exemplo, um sistema de esgoto que as bombas param, isso é um problemaço, porque você vai ter que correr atrás de um limpa-fossa. Não, fora o constrangimento, o cheiro, exatamente, né? Questão questão de saúde também, né? Exatamente. Pode prosperar ali e tudo, né? Exatamente. Então é bom você como síndico saber o que você tem em mãos, né? Até muitas vezes você tem uma bomba só, e quem tem uma bomba só, a gente sabe que uma bomba só não é nada. Porque uma bomba só é só uma bomba só. Se você só tem uma, você não tem nada. Também, falando nessa questão, é importante o síndico saber, de fato, que ocorre dentro do condomínio dele, até porque ele responde, né? Por isso. Sim. Eu acho que é importante você se organizar. Ela falou, tem dentro da contabilidade a escrituração, né? Você vai ver todos os bens que tem ali. Até pra você saber o que tem, o que não tem, que estado tá, né? Sempre bom pra gente estar avaliando, até pra você começar uma nova gestão e saber os pontos críticos pra você poder atacar no dia a dia, né? Sim. Ô, André, agora vamos
falar de uma coisa que treme as pernas do síndico. O tal da bomba d'água. Porque só dá pau de madrugada, dá pau à noite, quando o cara tá dormindo, né? E é igual eu falo, você vive sem tudo, menos água, né? Exatamente. A água não tem jeito, tomar banho, essa alimentação, né? Então vamos lá, essas bombas d'água hoje, a função é bombear água para o prédio, é isso, né? Exatamente. Eu vou exemplificar aqui de forma que fique bem claro. Basicamente, o que é uma bomba d'água? Uma bomba de recalque, que a gente costuma dizer. É uma bomba que vai pegar a água do reservatório lá de baixo e vai jogar essa água lá para cima. Vocês, na maioria dos casos, os prédios têm caixas d'água lá em cima e essa água ela vai descer por gravidade, abastecendo ali todos os apartamentos. Tá? O que acontece é que as bombas sempre queimam de madrugada. Então, é preciso também ter uma manutenção preventiva justamente para não acontecer isso. Mesmo que você tenha um reservatório superior, digamos ali que uma bomba pifada, você vai ter ali um dia no máximo para consertar ela, que é o prazo do pessoal consumir água lá de cima. Então, é importante não só as bombas, mas essa hidráulica de recalque, ela requer muitos pontos ali que a gente precisa sempre estar atentos. Por exemplo, essa é uma bomba que também trabalha automatizada, né? Não precisa toda hora alguém ir lá e apertar um botão para a água subir, né? Isso não existe, né? Se existe é porque está quebrado, é porque está errado. Então, assim, você tem um painel, geralmente, que aciona essas bombas automaticamente. Então, para que esse painel funcione automaticamente, sem você nem saber que ele está funcionando, ele precisa de boias, ele precisa de registro, ele precisa de válvula de retenção. Então, não é só a bomba. É uma série mecanismo, né? Exatamente. É uma série de periféricos, de acessórios que a gente precisa checar para garantir que quando a água acabar lá em cima, a bomba vai mandar automaticamente e vai repor. E isso um ciclo que não vai te dar dor de cabeça, né? André, essas bombas aí, qual é o prazo médio de manutenção delas? E o que seria essa manutenção? Sim, essas bombas, como diferente das bombas de combate a incêndio, elas todos os dias praticamente elas ligam, né? E isso acaba diminuindo a vida útil do equipamento, né? Então eu falei lá no começo que mais ou menos a vida útil de uma bomba era estimada ali em 15 anos, porém, durante esses 15 anos, a bomba ela vai dar algum trabalho aí para você, síndico, né? O que mais a gente vê por aí é o vazamento. Quando a gente chega num local e a bomba ela está escorrendo ali, ela está vazando. Ela está lacrimejando, ela está chorando, ela está pedindo ajuda. Então, é preciso que você chame um técnico, porque aquele vazamento pode causar um problema maior, né? Bomba não é feita para vazar água. Se a sua bomba está escorrendo água... Eu ia falar que bomba não é feita para explodir, né? Se você deixar ela vazando água, ela vai se tornar uma bomba na sua mão. Bomba relógio, né? Realmente, então, tem que tomar cuidado. Até um caso que ocorreu em meu condomínio, é que lá a caixa ela é 250 mil litros e ela tem uma casinha onde fica o painel dela e ela é automatizada. E quando a construtora foi entregar esse empreendimento, ela deu um treinamento para os membros do conselho, para o síndico, subsíndico, para poder, se alguma coisa ocorresse, para poder resolver. Só que essa caixa, na época, eu era síndico desse condomínio, e ela começou a jogar muita água para fora. Eu acho que a gente perdeu em torno aí de uns 60 mil litros. Foi um prejuízo enorme mesmo para o condomínio. Não foi um prejuízo em dinheiro, porque na época a construtora, como ela tinha acabado de entregar como não estava desvinculado do CNPJ dela, então conta de água e luz, tudo era em nome dela, né? Sorte, hein? Sorte. E aí, porque a gente perdeu muita água, a gente entrou em contato com 3 empresas especializadas em bombas. E uma, por exemplo, fez orçamentos, e as pessoas que foram lá, por incrível que pareça, André, eles não sabiam mexer com a bomba d'água. Isso acontece. Acontece, né? Segundo eles, alegaram que como é que eu posso te dizer? Que o sistema dela, de automação, né? Era bem, como é que eu posso dizer? Bem avançado. Muito e sofisticado. Eles não sabiam mexer. Resultado, a gente passou 3 dias
perdendo muita água, e a pessoa subiu para tentar resolver e não conseguiu. Aí quem conseguiu realmente resolver o problema foi, a gente teve que pagar para um especialista, que na realidade foi o que implantou a caixa no condomínio, e aí foi que a gente conseguiu resolver o problema. Ou seja, essas caixas que hoje eles estão colocando nos condomínios, elas realmente precisam de um profissional muito capacitado, porque senão o condomínio leva prejuízo. Outra coisa importante, vou até alertar os amigos síndicos aí que estão ouvindo, que é o segundo caso que eu já ouvi, que o condomínio é entregue em pouco tempo desse problema na bomba d'água. Não sei se é questão não da bomba, mas eu falo de todo o equipamento, se é testado, se é analisado isso, como é que funciona. Muitas vezes a automação do sistema ela é entregue, mas ela não se deu o tempo ali de teste. Então, é muito comum, inclusive, prédios que são recém-entregues terem mais problemas do que os prédios já antigos ali, que já passaram por muita coisa e já tiveram muitas correções. Né? Por quê? Quando aquele sistema é implantado, muitas vezes o projetista ele cria um projeto, tá? E muitas vezes o projeto é falho, ou muitas vezes é muito sofisticado e precisa de uma manutenção, de um acompanhamento de um profissional capacitado. E aquela situação vai correndo solta ali, e quando vê, o prejuízo já está um pouquinho grande. E aí precisa chamar um profissional que é mais caro, precisa correr atrás muitas vezes da própria construtora para corrigir o problema, que é um problema muitas vezes de automação. Né? O André, eu estava com uma pergunta do seu Luiz, que mais você até respondeu, né? Que os principais problemas de bomba d'água seria o vazamento, né? Vazamento. E quando começa a dar aquele barulho esquisito? Aquele barulho esquisito ali, geralmente é quando a bomba já funcionou por um certo tempo e os rolamentos dela tá pedindo para ser trocado, né? Porque os rolamentos ali, se a bomba tem uma vida útil de 15 anos, os rolamentos ele tem uma vida útil de horas trabalhadas. Então, chegou num certo momento, você viu que sua bomba está fazendo um rangido muito alto, solicita a visita de um técnico, provavelmente já está na hora ali de abrir e trocar os rolamentos. Quando for abrir, já pede para dar uma geralzinha na bomba, né? Porque bomba ela tem uma série de componentes internos ali que precisam estar funcionando de forma correta. Por exemplo, o rotor, que é a parte que gira da bomba, ele precisa estar bom. O selo mecânico, que é a parte que faz a vedação, que é o que eu falei que a bomba fica soltando água ali, o selo mecânico precisa estar bom também e os rolamentos também. E é essa verificação que o técnico vai fazer, né? Ele faz um check-up geral ali da bomba. É como se fosse um médico tratando ali um paciente. Né? Outra coisa importante, no caso a bomba de água, ela tem óleo também dentro dela ou não? Só através da própria água? Algumas bombas elas trabalham com óleo, né? Geralmente quando são bombas maiores, ali, construções maiores, que são as bombas que a gente chama de bombas mancalizadas. Essas bombas têm tem que ter esse cuidado a mais, que é sempre verificar o nível de óleo, o tempo de troca de óleo, é como se fosse um carro, né? E se você tem um empreendimento aí que é muito grande e você tem uma bomba maior, com certeza ela já tem que trabalhar ali com uma lubrificação extra, né? Então, também isso faz parte de uma manutenção preventiva, né? Porque a preventiva ela evita custo. Você tem uma empresa ali que você vai ter um custo mensal, mas esse custo é muito pequeno caso você tenha um problema ali, uma corretiva, por exemplo, trocar um motor, né? O motor é a parte mais cara da bomba. Então, se o seu motor queimar ou se você tiver um problema em decorrência da falta de manutenção preventiva, a conta vai ser mais cara, né? Isso é matemática, né? Isso é da vida, na verdade, né? O seu carro, mais barato. O seu carro é a mesma coisa, né? O nosso carro a gente não tem que fazer as revisões, então assim, todos os equipamentos eles também têm o plano de revisão deles. Isso o fabricante já solta isso quando fabrica o equipamento. Então, tem que tomar esse cuidado. Eu trabalhava um tempo com gestor de frotas, igual eu falava, a manutenção ela vai reduzir custo e aumentar a durabilidade, né? Que caminha junto, né? Ou senão, para aproximar o máximo possível daquilo que é recomendável, né? Pelo fabricante, no caso, né? Outra coisa importante, André, a bomba d'água, ela consome muita energia mesmo? Consome. A bomba d'água, geralmente, ela é o vilão da conta de energia do prédio. Então, assim,
ela funciona uma vez por dia, ela deve funcionar ali, em média, ali por 2 horas, 1h30. Então, ela consome muita energia sim, porque é um motor trabalhando ali, geralmente é um motor de 5 cavalos, 7 cavalos, que fica operando ali todo dia por 1 hora ou 2 horas, e ele é o vilão, né? Então, assim, quando muita gente não tem essa medição, mas com certeza a tua conta do condomínio ali, o vilão geralmente é as bombas, sim, talvez até mais que elevador e tudo. É porque ela trabalha, eu acho, com mais frequência também, né? Mais frequência, isso. E outra coisa importante, ela estando regulada, ela vai consumir menos energia do que ela trabalhando com folga, com barulho? Com certeza. E não só isso. Por isso que eu falo, as manutenções preventivas elas são de extrema importância. Porque se um rolamento de uma bomba começa a travar, ela vai precisar de mais esforço para trabalhar, ela vai consumir mais energia e ela vai danificar o motor. Ou seja, você vai gastar mais dinheiro com a conta de energia até um momento que você vai ter que gastar uma paulada para arrumar o teu motor. Então, assim, manutenção preventiva é de extrema importância. Outra coisa, eu já tive um caso também de ter a instalação mal feita. Então, assim, a construtora, ela entregou um projeto barato, né? Geralmente o barato sai caro, e nesse caso sai caro para o condomínio, né? Muitas vezes já passa ali do prazo de garantia. Então, a construtora, ela muitas vezes, né? Não são todas, mas visa custo. Então, eu já tive um caso de pegar um sistema de bombeamento com a tubulação muito fina, né? E pela hidráulica, né? Quem entende ali um pouco de hidráulica sabe que quanto mais fina a tubulação, mais esforço a bomba precisa fazer para levar essa água para cima. Então, a gente fez um cálculo ali muito rápido, e se a gente aumentasse a tubulação de recalque, que a gente fala que é a tubulação que vai lá para a caixa de cima, se eu não me engano, era em 1 polegada, a gente tinha um consumo ali da bomba que dava em torno, se eu não me lembro, era 5 ou 4 mil reais por mês. Então, a bomba estava trabalhando com um esforço extra ali, e era uma bomba muito grande, porque eles resolveram colocar uma tubulação muito fina. Então, tem esses casos também de concepção de projeto, né? O interessante é ter um profissional que vai chegar no seu condomínio e ter essa visão macro, né? Não um cara que vai lá para tirar um vazamento da bomba. Eu costumo dizer que, como a gente vê ali da indústria, então a gente sabe a importância da eficiência dos equipamentos. Muitas vezes a gente propõe a troca do equipamento por um equipamento mais moderno, justamente porque a gente sabe que isso vai trazer a longo prazo ali uma economia muito grande para o condomínio, né? Rapaz, eu achei que era uma besteirinha, né? Ora, sério, vida de síndico não é brinquedo não, né? Já foi síndica, tá vendo? É engenharia, sustentabilidade, tudo bomba, tudo. Consumo, né? Tudo um detalhe já dá para dar uma economia bastante para o condomínio na energia, né? E na manutenção da bomba também, né? E uma coisa muito importante que ele falou é que tem que ter visão, principalmente em condomínios, porque a maioria das vezes os síndicos, eles até por causa para não ter a implicância dos próprios condôminos, eles acabam pegando os valores mais baixos. Eles não veem a longo prazo, que isso pode trazer prejuízo ao condomínio. Então, muitas das vezes, não, isso aqui é barato, eu vou fazer agora, e só querem resolver o problema do momento, mas nunca eles veem a longo prazo, né? E isso acaba acarretando seríssimos problemas futuros para esse condomínio, para tal condomínio. Sim, a questão que a gente encontra também porque existe uma série de fabricantes ali de bombas. E tem os fabricantes que são mais ruins e tem os fabricantes que são melhores, né? E não é à toa essa diferença de valores. Se você pegar uma identidade da bomba, que a gente chama de curva de bomba, a gente sabe qual é o mais eficiente. É como se fosse uma geladeira para a tua casa. Quando você vai comprar, não tem o selo lá da Procel, aquele selo de eficiência energética. Então, a bomba não é diferente, né? Se você tem uma bomba que é muito barata, e muitas vezes, volto a falar, as construtoras às vezes pecam nisso e querem já tá ali no fim de obra e precisam cortar custo, eles acabam por colocar um equipamento mais barato. Esse equipamento tem uma vida útil menor, ele consome mais energia. A gente costuma fazer essa analogia com a geladeira de casa,
né? Então o barato sai caro, né? Não tem jeito. E às vezes, André, não é só questão do barato, não. Às vezes as bombas, elas são difíceis de ser encontradas. No meu caso, na minha época, até hoje, são 2 bombas. E elas são, na época a gente uma queimou, e como estava na garantia, a própria construtora trocou, mas se fosse por conta do próprio condomínio, a gente só iria encontrar em São Paulo. Sim, Ou sim. seja, não é em todo lugar. Tem equipamentos que são específicos e por isso que a gente reforça a importância de sempre ter uma bomba reserva. Tá? Eu ia falar isso aqui agora, né? É. Tive um síndico que perguntou que ele tem 2 bombas no condomínio, uma reserva e uma normal. E aí tava preocupado porque qual o prazo médio de você trocar elas para ir funcionar, para estar em perfeito estado de uso, né? Sim. A gente costuma ali indicar para quem vai operar o sistema de alterar ali de semana a semana, trocar. Geralmente você tem lá no quadro B1 e B2, é bomba 1, bomba 2. Vai ali, alterna de uma para outra, de forma que sempre você tenha ali mais ou menos o mesmo uso das duas. Né? Existe já sistema de automação que faz isso automaticamente. Então você implanta no teu painel um sistema que vai comutar as bombas ali de forma automática. Né? A gente vê muito pouco isso, mas também traz uma vantagem boa ali para o condomínio, uma comodidade, né? Eu acho que fica mais prático, porque quando tira um pouquinho do ser humano, se torna Sem coisa. dúvida. Não tem a questão do erro, eu esqueci, eu acho que foi assim, acaba que se torna coisa automática mesmo. Sem né? dúvida. E a tecnologia ela vem para ajudar mesmo, ela veio e vai ficar mesmo. Não tem outro jeito, não tem que se adaptar ela mesmo, né? Se adaptar. Infelizmente. Exatamente. Outra coisa importante, André, que você falando aí a gente precisa, lógico que não só na área de bomba, mas qualquer área que precisamos estar rodeado de bons profissionais para nos orientar como síndicos. O engenheiro, que esses contratos que o pessoal faz de engenharia de manutenção, eles incluem também essa questão de bombas, sabe dizer? Se não entra lá. Eu não realmente eu não vou saber dizer muito isso, porque a nossa parte, a gente resolveu especializar em bombas, né? Então, assim, tem empresas que fazem, que a gente sabe que faz bomba, faz iluminação, faz a parte elétrica, que são as empresas que englobam, que pegam um contrato e englobam toda essa questão no condomínio. Eu posso falar pela nossa empresa, por que a gente não resolveu não mexer com portão, com CFTV, porque eu acho que cada um tem que estar na sua especialidade. Né? Essa é uma filosofia nossa, nada contra nenhuma empresa que abranja tudo. Mas nós decidimos especializar em hidráulica, que é a nossa praia e que é onde a gente sabe falar com propriedade. Né? Então, nossa empresa, com certeza, ela, quando faz uma visita no condomínio, ela tem aquela visão macro, então ela vai ver questão de eficiência energética, vai saber a comodidade, que é a questão, de repente, se saber se as bombas estão comutando, ou saber se você tem um alarme que vai mostrar que sua bomba deu defeito. Então, são pequenas coisas que a gente tenta trazer para trazer tranquilidade para o síndico. Né? Ninguém quer ficar sem água, né, hora sério? Com certeza. Neste caso, o síndico ele tem que ficar observando, porque no meu caso, a minha ela tem a portinha que é trancada, né? Então, às vezes, o síndico vai muito por... é tudo automatizado, eu não vou ver nada. E é nisso que mora o problema, né? Sim, hoje em dia tem componentes que falam se a bomba tá com defeito ou não. E a gente consegue, de repente, levar um painel para a portaria, né? E caso a bomba dê uma falha, esse painel vai avisar. Então, assim, você saber do problema também na hora que acontece é melhor do que você saber na hora que falta água. Seria importante. Evitar, porque imagina 100 moradores de teu saco. Com certeza. Seria viável colocar uma câmera dentro no meu caso, né? Colocar uma câmera dentro da casa casinha? de bombas. Sim, eu tenho um cliente que... Só interromper um pouquinho. Existe algum software que faz esse monitoramento aí? Tem. Como a gente veio também da indústria, a gente tem alguns artifícios aí que a gente consegue implantar hoje em condomínios. Então, é o que a gente chama, e já é um nome antigo, de sistema supervisório. Ele vai fazer a supervisão dos equipamentos. Então, basicamente, você pode colocar ou na portaria ou em algum local um sistema que vai monitorar e falar como que está o teu condomínio. Mostra nível de caixa d'água,
aí o céu é o limite. Tem como a gente legal. fazer muita coisa, né? Hoje em dia, é o que o Thiago falou, a modernidade veio para a gente usar, né? Então, a tecnologia nos dá as condições para a gente ter, sim, como monitorar os equipamentos e fazer uma gestão de manutenção de forma mais, digamos assim... Mais eficiência. Eu acho que a tecnologia ela vem para... trazendo uma confiabilidade. Exatamente. E eficiência e retorno de custo. Mas é importante lembrar o amigo síndico o seguinte: tem que se fazer a preventiva, tem que fazer a parte dele também. Não é só deixar lá o pó torar e de quebrar o problema mais caro e mais custo, né? Outra coisa, você está falando, no caso, vocês são especializados em bombas, né? Como é que está funcionando a prestação de serviço de vocês? Existe contrato de manutenção igual elevador? Com peça, sem peça? Como é que funciona? Ou você só resolve o problema? Sim. Você trabalha na antecipação, que é na prevenção? Sim. Geralmente, eu falo com base nos contratos que a gente já tem. Todo contrato ele é moldável, né? A gente sabe que cada condomínio, cada síndico tem uma necessidade e a gente consegue fazer esse molde, né? Não existe um contrato fechado, mas geralmente a gente propõe para ter sempre uma visita preventiva mensal. Nessa visita, o técnico ele tem a obrigação de olhar todos os equipamentos, não só as bombas, mas os painéis de acionamento, as boias, e garantir, né, ele faz um relatório garantindo que está tudo em perfeito estado, ou é levantado alguma situação que precisa fazer uma troca de uma peça, alguma coisa do tipo. E a gente tem também uma visita emergencial, né? Essa visita emergencial é caso ali o síndico, ou o zelador, o porteiro identifique alguma situação anormal, ele vai fazer o contato com a nossa empresa e a gente vai direcionar um técnico para fazer uma corretiva ou algum ajuste. E a questão de peças tem contratos que o pessoal quer colocar as peças. No geral, a gente costuma não colocar, porque eu acho que onera demais ali por mês. Muitas vezes você não vai precisar trocar nenhuma peça. Então, eu acho que é mais justo também, né? É mais transparente, né? Essa é a verdade. Agora a pergunta que não quer calar: vocês também fazem contrato de manutenção de bomba de morador? Bomba de morador? Os moradores que é meio bomba lá. Vocês resolvem esse tipo de problema também? Esse aí eu tô fora. Eu prefiro ficar na minha área. Sério, quando você era síndica lá, você tinha alguns moradores bomba também? Que explodiu ou não? Eu tinha a faixa de gás lá. Faixa de gás? Rapaz, não é brinquedo não, hein, André? O que você acha? Eu costumo dizer que o morador é o primeiro a identificar o problema. Ele acha o problema antes do zelador que tá ali do lado da bomba, né? Parece que ele é a câmera do condomínio. Ele é a câmera. 24 horas observando o condomínio. Não, e tem uns que não tem jeito, né? Se tem nada pra fazer, fica ali só olhando, né? Agora pergunta, André, você já foi síndico alguma vez na sua vida? Nem quero. Que isso? E eu tiro o chapéu pra quem consegue. Porque, meu amigo, é muita coisa. Eu realmente, a pessoa que é síndica, eu tiro. Quando eu vou conversar com o síndico, a primeira coisa que eu falo é meus parabéns. Eu não daria conta, por menor ou por maior que seja ali o condomínio. Acho que tem gente que tem mais vocação para isso. E eu prefiro ficar na minha engenharia, na minha parte das bombas. Exatos, ali, né? Que eu tô melhor. E o síndico, ele engloba todas as profissões, essa é a verdade, né? Igual eu falo, ele tem que ter um conhecimento, não fala aprofundado, mas tem que ter um conhecimento básico de bomba, a gente falou aqui de sustentabilidade, vamos falar sobre contabilidade, de administração, de investimento, né, de pintura, de engenharia. Então, assim, acaba que ele é um multifunção mesmo ali, multidisciplinar, porque engloba tudo. E fora o aspecto humano também, né? Que é relacionamento, é comunicação. Isso é o mais importante. É o que pode derrubar. Igual eu falo, muitas vezes o síndico, ele não faz uma má gestão economicamente, mas ele faz uma má gestão de relacionamento. E é onde ele peca ou ele cai no mandato dele. E outra, essa é uma questão muito importante, porque dependendo do comportamento do síndico, vai influenciar na inadimplência. Muitas vezes os condomínios eles passam a não pagar a taxa de condomínio por conta da gestão. Eu já tive casos nesse sentido aí, né? Por exemplo, eu tive um condomínio no Valparaíso mesmo, que o pessoal não estava pagando, fazia vaquinha e arrumava as coisas. Eu falei, tá errado, porque a dívida não vai cessar. O que é o correto? Se paga a taxa condominial e cobra do síndico. E se cobra dele, porque já que tem dinheiro, tem que fazer. Sim. Então a gente tem que entender também o meio, como se cobrar isso, né? Mas, será que tem mais alguma pergunta aí pro nosso amigo André? Não, todas as... Tá tranquilo? Eu queria levantar uma questão
que as chuvas estão vindo aí, né, pessoal? E muita gente tem bombas de água de chuva. As bombas de água de chuva, que são as bombas de água pluvial, elas também, assim como as bombas de esgoto, a gente tem muito nos condomínios. E muitas vezes o pessoal, nessa época de estiagem, sem chuva, o pessoal deixa a bomba ali esquecida, porque ela não vai funcionar de forma automática. Não está entrando água, ela não vai acionar. E agora, quando a chuva voltar, o reservatório inferior ele vai encher de água e a bomba que está parada ali há não sei lá quantos meses, ela vai ter que funcionar. Então, a importância da preventiva também está aí, porque mesmo que as bombas não estejam em utilização, o técnico faz os testes e verifica o funcionamento delas. Né? Nós já tivemos caso aí do pessoal descobrir que as duas bombas não estavam funcionando no meio de uma tempestade. Aí deu bomba mesmo, né? Aí a hora que a água começa a ir nas rodas ali dos carros e começa a encher, ali é um problema. E Brasília nós temos uma chuva muito forte. Eu vou só te contar que uma vez eu fui acordar às 3h30 da manhã por causa disso aí mesmo, entendeu? Isso tira sono. Não dá muito problema. Igual eu falo, essa parte de bomba é muito complicada, porque ela gera um constrangimento na parte quando alaga, essas prédios que tem garagens inferiores, né? E também quando você acaba a água. Igual eu falo, a gente não vive sem água, cara. Não tem jeito. Então, assim, o síndico tem que se atentar mesmo e manter as revisões preventivas sempre em dia, né? Sim. Ô, André, eu acho que tem mais alguma coisa pra você falar, alguma coisa que você lembra aí, uma dica que você pode dar pro síndico que tá nos ouvindo agora. Sim, uma dica Inclusive, o André, síndico profissional, manda um abraço pra ele, dá uma dica pra ele aí. Olha aí, é meu xará? Aí, André, síndico profissional. Quem sabe é o seu futuro, síndico profissional. Sei não, hein? Vamos lá. Olha, você, cara, que é síndico, se eu fosse síndico, e essa chance é bem remota, eu faria ali um plano de manutenção dos meus equipamentos, tá? Mas eu sei fazer esse plano de manutenção nas bombas, que é o que eu trabalho. Como a gente tem ali no condomínio vários equipamentos, procure um técnico na área e peça um plano de manutenção. Porque esse plano de manutenção nada mais é do que uma direção que o síndico vai ter. Ele pode talvez nem ter uma empresa contratada, mas ele sabe que daqui 2 meses ele precisa fazer um teste no sistema de combate a incêndio. Daqui 3 meses, tal dia, ele precisa fazer um teste nas bombas de recalque. Então, esse plano de manutenção vai dar essa diretriz. Procure um profissional que faça isso para você e, se tiver condições, tenha uma manutenção preventiva. Essa é a dica. Vou falar igual uma amiga minha. Só não é doente quem não vai no médico. Porque não sabe, né? Porque ela fala, eu sou, mas sou consciente, né? Mas, André, vende seu peixe pro pessoal que tá nos ouvindo aqui, o Brasil todo, o pessoal do Nordeste, Manaus, Sul também, tem muita gente que escuta a gente lá. E no Centro-Oeste também, fica à vontade, vende seu peixe pro pessoal. Pessoal, nossa empresa ela é sediada em Goiânia e Brasília. O nome da empresa é M3H. O pessoal às vezes confunde o nome, mas... Repete o nome. M3H. Então, o que é o M? Metro, o 3 é cúbico e H é hora. Então, é metro cúbico hora. Tá? O nome da empresa é M3H. Provavelmente na tua conta ali de água você vai ver o nome da nossa empresa. Porque foi inteligente, né? Então vai ficar na mente da pessoa, né? Então, assim, procura uma empresa especializada. Claro que nós temos a sede em Goiânia e Brasília e a gente atende todo o entorno de Brasília. Então, condomínio, casa, residência, a gente também fornece equipamentos para a CAESB. Então, nós somos uma empresa focada em todo o sistema de hidráulica, tá? E somos especialistas, né? Você não está chamando uma empresa que não sabe do que está falando, tá bom? Vocês podem entrar em contato diretamente comigo, né? Eu costumo atender bastante os clientes e faço o primeiro atendimento, que eu acho que é o atendimento onde você vai ver o comprometimento da nossa empresa. O telefone do DDD é 61 9130 98130 1101. Vou repetir, 98130 1101. André. Muitos anos atrás, eu andava com um colega meu lá para ir trabalhar, né? Eu via lá o Jovem Pan, né? Aquele jornal, né? E aí minha vontade sempre foi essa, né? Brasília, 2054. Repita, André. Repita, 2054. Qual o telefone? Vamos lá. Tem redes sociais? 61
98130 1101. Procura a gente também nas redes sociais, é M3H Equipamentos Hidráulicos. Então é M3H Equipamentos Hidráulicos. Lembrando, vocês vão lembrar do nome da empresa porque é metro cúbico por hora. M3H. André, brigadão, cara. Eu te convido a permanecer no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho porque a gente volta, amigão síndico. Valeu. Agora mesmo e agende uma visita sem compromisso. 9952-7523 ou 3357-1322. Também estamos na internet. Acesse www.transnunes.com. Transnune Transporte Escolar, trazendo mais conforto e segurança para o seu filho. Ativa FM 9 e 5. Então quer dizer que você é chegado no Pagodinho? Fala, amigão síndico, voltando aqui com o nosso programa Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial, novo horário, todas as terças-feiras das 20 às 22 horas. Infelizmente eu não tenho o quadro do seguro condominial porque a Elisiane teve problema no carro dela, um pouco de vinho, o Giovanni também, acho que tá por aí fazendo alguma piada que não apareceu, né? Mas agora falar de dois eventos que vão ocorrer em Brasília. O primeiro é o Condomínio em Alta, que é um workshop falando sobre garantias contratuais e redução de custo. Vai ocorrer dia 26/9, né, às 19h30, no auditório da Porto Seguro. Inclusive, quem está promovendo esse evento é a doutora Daniela, ela sempre está com a gente aqui falando sobre a área de direito. Então é Condomínio em Alta e workshop, garantias e contratuais e redução de custo. Dia 26/9, às 19h30, no auditório da Porto Seguro, setor comercial norte. Mais informações, 983563737, né? Também quero falar da segunda rodada de conversa, Linguagem do Amor, Medo da Rejeição, que vai ocorrer dia 25/9 e vai ser promovido pela Kelly Machado. Inclusive, semana que vem ela vai estar aqui falando sobre suicídio, né? Estamos no mês de que fala sobre suicídio. E o telefone para contato é 61 98305 4644. Segunda rodada de conversas, 25/9, contato 61 983054644. E sem bromeixo, vamos direto ao ponto, falar sobre contabilidade condominial com a minha amiga Aura Célia, que ela já foi síndica, que é contadora. Tudo bom, minha amiga? Como é que tá? Tudo bom, graças a Deus. Olá, amigo ouvinte. Vamos lá, né? Bater um papo sobre contabilidade voltada para condomínios. Importante que ela é síndica, tem experiência. Nem falou para mim, tava contando aqui com o André os casos aqui que ela teve com literalmente bomba, né, André? Já passou por poucas já, né? Sim, sim. Então vamos lá. Araceli, eu tô com uma pergunta aqui do síndico Paulo, que é do condomínio Verde Brasil de Sorocaba. Quem é o responsável pela contabilidade do condomínio? Bom, a responsabilidade pela contabilidade do condomínio é o contador, né? É o contador, que é uma figura importantíssima, pode-se dizer, em condomínios. Até para poder, em questão de transparência, né, na gestão do síndico. Então, não existe uma normativa nem lei que obrigue que o condomínio tenha um contador. Mas sempre é importante frisar essa questão, porque muitas das vezes os síndicos falam, não, eu mesmo vou fazer a contabilidade do condomínio, eu mesmo vou fazer essa questão, me organizar. Só que acaba que, no final do mês, né, você tem que ter um balancete, você tem que ter um caderno que especifica tudo que foi gasto, que foi recebido do condomínio, e isso é muito importante que o próprio contador faça isso, até porque ele tem que ter a assinatura dele do CRC, né, que é o registro de conselho nosso. Então, isso é muito importante, sempre frisar que o contador que é responsável pela contabilidade de condomínio. Então, não é obrigatório, mas é sugerido, né? Lógico, para ter uma organização, tem que ser os impostos também, né? Sim. Tem que se tirar. Sim, porque o condomínio, como muitos não sabem, o condomínio tem o CNPJ, né? Porém, ele não tem nenhuma, como posso dizer, regime de tributação, né? Porque hoje no Brasil a gente tem esse regime de tributação, que é o lucro presumido, Simples Nacional, lucro real, e o condomínio não tem. Mas como ele recebe prestação de serviço, né? Ele é tomador de serviços e ele precisa do CNPJ para poder estar fazendo esses tipos de contratação, né? Com empresas terceirizadas, contratar um funcionário, abrir uma conta, né? Até para poder receber as taxas condominiais, fundos de reservas e taxas extras, né? Quando o condomínio tem benfeitoria a ser feita. Eu acho que é importantíssima a contabilidade porque ela vai organizar, né, as contas e vai te dar uma clareza na hora de prestar essas contas, sim, né? sim. A gente fala tanto em compliance, né?
Sim. É palavra bonitinha, né? Compliance, né? Sim. O meu avô falava que era preto no branco, Preto na no época branco. dele, né? Outra questão também sobre a prestação de conta, que até o Código Civil lá, quando fala sobre que o síndico é responsável pela prestação de conta, é que muitos entendem dessa forma. Eu tenho que prestar contas anualmente lá quando é a AGO, que é uma vez ao ano. Mas não, o importante sempre é que o síndico faça isso mensalmente, né? Por mais que ele não tenha como emitir o balancete da cópia para cada morador, mas ele pega o relatório resumido, que geralmente é a contabilidade, a administradora, né, que fecha os balancetes mensalmente, eles têm um relatório resumido, que esse relatório o síndico ele pode estar colocando na área comum do condomínio, de fácil acesso aos condôminos, enviando por e-mail, ou até mesmo que hoje as empresas elas já trabalham, que é a contabilidade, ou então as administradoras, elas fornecem um site, que é para que o condômino, né, tenha acesso à transparência, às informações do condomínio deles. Então, isso é muito importante para o síndico, né, para ele ter uma boa gestão, ele tem que ter clareza em tudo. Né? Eu vou dar até um alerta para os moradores agora, os condôminos, né? Quando o seu balancete vier sem nada, atenção, cuidado, porque tem que vir sempre ali um resumo do balancete, não é isso? Sim, resumo de tudo que aconteceu durante aquele período, né, um mês. Porque se não tá vindo, é sinal que tá tendo algo de errado. Ou se não tá entregando alguma nota fiscal, ou o administrador tá omitindo alguma informação. Isso aí é um sinal de algo errado, né? Ou então até a demora também na prestação de conta. Às vezes também pela demanda que as empresas têm, né, de fechar balancete de vários condomínios, elas acabam atrasando. Uma coisa que eu sempre aconselho é que esse resumo, que eu acabei de falar para vocês, tem a opção que ele vem também no próprio boleto do morador, né? Então, isso é uma questão muito importante. Que se o condomínio não tiver, que o síndico possa estar solicitando isso. Aliás, os condomínios solicitando ao síndico para que ele possa estar solicitando à empresa. Outra coisa importante, estamos aqui com o xará do André aqui, o André, síndico profissional aqui de Brasília. Ele pergunta o seguinte: se o síndico tem que recolher impostos? Sim, o síndico tem que recolher o INSS, né, de 11%. E também o condomínio pagar 20% em cima da folha de pagamento do síndico. Muitas não. Tem muitos síndicos, às vezes, pelo valor da remuneração do salário que ele recebe, ele não quer reter esses 11%. Então, quais são os casos que ele não pode, que ele não tem, ele não é obrigado a reter? É quando ele já recebe o teto, né? Então, como que ele pode fazer para que o prolabore dele do síndico não sofra esse desconto? Ele tem que provar que ele já recebe o teto. Então, ele não é obrigado a ter esse desconto. Tá, vamos lá. E quanto é que é o teto? O teto, se eu não me engano, acho que está 600 e alguma coisa. Não sei te falar o valor total agora. De contribuição. De contribuição. O valor então, chega. deixa eu entender, vamos lá. O síndico paga 10% e o condomínio... Não. O mínimo é 11%. Porque o síndico ele não tem carteira assinada. Porém, ele é como se ele fosse um dono. Tem a empresa e tem os donos. E eles recebem prolabore. Assim é o síndico. Como ele é o gestor máximo do condomínio, então ele tem que reter 11% diretamente. Aí cabe a ele. Se ele quiser receber, descontar mais, até para fins de aposentadoria, ele pode. Mas ele é obrigado. Assim como o condomínio tem que pagar os 20% em cima do... Então, vamos entender. Então, 11 ele paga e 20 o condomínio paga. O condomínio paga, exatamente. Beleza. Se o condomínio, no caso, o síndico entrou e não se atém a isso, nunca pagou a parte do condomínio, a parte dele, como é que funciona aí? Pode ter alguma penalidade do condomínio? Pode, sim. Ele pode ser atuado pelo INSS. Ele pode. Recolher? Sim. E só uma pergunta aqui. Eu tô meio encostado aqui do lado, mas... É porque não é muito minha praia, mas surge uma dúvida. E se ele ficar por muito tempo sem recolher, ele tem que recolher depois tudo de uma vez? Tem que fazer. Tem esse cálculo? Tem que pagar com tem juros alguma e multas, juros claro. e multas. Sim, entendi. e ele corre risco de ser atuado pelo próprio INSS. E neste caso, se ele por ser omisso, ele mesmo o condomínio pode requerer que ele pague por isso, a parte né? do condomínio Exatamente, também, né? porque ele é o gestor. Então, em tese, ele tem que... Seria da responsabilidade dele. Sim. Por isso que eu entendi. Eu encontrei um amigo meu síndico e falou assim: não, agora eu sou CEO do condomínio aqui e tal. Se for o cargo maior, né, da empresa.
E eu acho que o síndico tem que ter esse olhar mesmo, né? Como CEO, né? Sim, porque, na realidade, o que eu vejo é que falta de desinteresse do síndico. Porque ele, às vezes, não, eu vou ser síndico, mas ele não busca informações, né, para poder estar gerindo o condomínio dele. Porque, muitas das vezes, o que acontece? O síndico, ele tem a empresa administradora de condomínio ou então a contabilidade. A gente sempre aconselha ter uma administradora de condomínio, como é que tem até mesmo na própria convenção, porque a administradora, além dela ter a contabilidade, ela também tem a parte de assessorar o síndico, né? Tirando as dúvidas, orientando ele. E o síndico, ele tem que ser curioso. A partir do momento que eu falo assim, não, eu quero ser síndico, então eu tenho que ser curioso, tenho que buscar as informações, eu tenho que estudar, eu tenho que ver as atualidades. Por quê? Porque isso vai me ajudar como síndico na parte de transparência, né? E fazer uma boa gestão do condomínio. Porque isso é importante. E também fora que ele vai tá tirando dele as responsabilidades, né? Que quando o síndico omissa, ele responde, tanto civil como criminalmente, né? Então, isso é muito importante. Tributação, esses impostos que são cobrados do condomínio, que é de responsabilidade dele, o síndico, ele tem que ficar em cima, sempre pesquisando, tirando dúvidas, principalmente com a contabilidade, né, administradora, para não estar ocorrendo o risco de estar... Outra coisa importante que temos que entender é que o síndico, ele, ao cometer um excesso, ele pode ser punido. Sim. Quando ele também deixa de fazer, também pode ser punido, né? Sim. Que é, no caso, a omissão. Sim. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se acercar de bons profissionais para a gente estar mais próximo possível do acerto, né? No caso, você está falando de bomba, existe 3, 4 tipos de bomba no condomínio, né? E talvez o cara nem sabe como é que funciona, dá um dano ali, um problema. Então, no caso, pode alagar uma garagem ali e isso pode causar um prejuízo para o condômino. E ele pode entrar contra o condomínio, né? E gera um transtorno, um custo a mais também, né? Então, acaba assim que a gente tem que entender que tem que andar tudo bem justinho, né? Para não ter nenhum problema no futuro, né? Sim, e quem responde é o síndico, né? Sim. Por exemplo, no meu caso lá, que as bombas precisam estar em bom estado, principalmente o sistema de combate a incêndio. Caso ocorra algum incidente, um incêndio, e detecte que essas bombas não funcionaram e, por exemplo, o condomínio não tinha uma manutenção preventiva, o síndico pode responder judicialmente, né? Pode não, vai responder. Vai, porque é de responsabilidade dele, a partir daquele momento que ele assume como síndico, entendeu? Então, por isso também é bem importante a questão de seguro condominial, né? Que a nossa colega não veio, que era até para falar essas questões, o que abrange, né, o seguro de um condomínio. Porque é muito importante a preventiva, focar sempre. O síndico, ele tem que ver o que acontece diariamente no condomínio dele, ele tem que estar ciente, né, para que não venha acontecer esses imprevistos, né? Evitar, né? Eu estou com uma pergunta da Paula, ela é síndica do condomínio Ponte Alto, Salvador. No caso do fundo de reserva, como é que funciona o fundo de reserva? Então, o fundo de reserva, ele é uma receita. Vai de condomínio para condomínio. O fundo de reserva, ele vai de 5%, né, a 10%. O meu, por exemplo, é 10%. Então, já é discriminado isso no boleto, que é X% taxa condominial e X% fundo de reserva. Então, esse valor ele é destinado para alguns fins, né? E o que eu aconselho sempre aos síndicos é que sempre ele nunca, porque tem muitos que pecam muito nisso, deixar que o dinheiro fique na conta corrente. Tanto a taxa de condomínio quanto o fundo de reserva. A taxa de condomínio, tudo bem. Por quê? A taxa de condomínio é instituída para quê? Para fazer o pagamento das despesas mensais, fixas do condomínio. E já o fundo de reserva não, são para algo emergencial, né? Que o condomínio vier precisar para ter esse dinheiro ali. E aí o que acontece? Os síndicos, eles não fazem essa separação e acabam utilizando o dinheiro para pagar as despesas, né? Mensal, que ela é de responsabilidade da taxa de condomínio. E aí, o que a gente aconselha? Desvincular. Pegar o valor sempre, quando fechar o mês, né, for feita a contabilização ali, a contabilidade, entrar em contato com a contabilidade, falar, fulano, quanto é que deu o fundo de reserva? Qual o valor? Por quê? Porque nós sabemos que condomínios, dificilmente ele tem 100% de receita. O que é 100% de receita? Sempre haverá alguma taxa ali de inadimplência. Então, não tem como você, por exemplo, é 100%. Eu vou tirar
vamos pôr 3 mil aqui é de fundo de reserva, eu vou jogar lá para uma conta poupança, uma conta aplicação. Não. Sempre quem vai dar essa informação é o contador. Porque ele vai fechar o balancejo, vai saber ali quem foi que pagou, quem não foi, fez as baixas. Então, vai saber qual o valor exato que tem que fazer a transferência para poder ter esse fundo de reserva. Então, sempre é bom ter uma conta poupança e uma corrente para você poder transferir esse dinheiro para a poupança, né? Para não misturar, né? Ou então fazer um investimento, né? Para poder o dinheiro render. É isso que eu ia perguntar. Se pode primeiro ser feito um investimento com esse fundo de reserva. Né? Porque dinheiro em poupança a gente sabe que hoje em dia não é investimento. Mas uma dúvida minha, né? Tem alguns investimentos que você também não pode tirar o dinheiro na hora. Não, mas os bancos, eles trabalham com outro tipo de aplicação. Tem que ser esse tipo que você pode tirar caso aconteça algum incidente, alguma coisa. Exatamente, você não pode fazer uma aplicação a longo prazo. Porque, principalmente condomínio. Condomínio é imprevisto, que acontece a todo momento. Então, eu não posso fazer uma aplicação para me retirar daqui, por exemplo, a 60 dias. Não tem como. Tem que ser algo que eu possa estar ali movimentando a qualquer momento que eu preciso. Mas a questão, de conversando com alguns síndicos aqui em Brasília, já fazem isso. Eles picotam, né? Por exemplo, uma parte se faz a longo prazo uma parte fica, então acaba faz uma jogada ali para nunca faltar, né? Isso é importante, porque o dinheiro ele rende, né? Tem rendimento aí que, dependendo do tempo que vai ser utilizado, tem como fazer algo bem melhor, né? Tá vendo? Sim, também é trade, né? Meu amigo. E esses lucros todos não vai pro bolso dele. Não deve ir para o bolso dele nunca, né? Mas não tem como porque é contabilizado. Sim. Porque toda vez que o padrão das contabilidades, toda a contabilização ela é feita através dos extratos, né? Que é o que entrou, que saiu, receita e despesa. Sim. Então não tem nem como. É verdade. Outra questão também interessante, Aracélia, como é que tá a situação do E-Social hoje? Então, o E-Social tem uma questão que foi bom você ter perguntado, porque agora com uma lei que o nosso presidente, né, liberou agora, que ele foi extinto, né? O E-Social foi extinto. Acabou? Sim, está sendo extinto. Olha, coisa boa! Tu também usava o E-Social, André? Não. Que é um saco aquilo lá, velho. Então, muitas empresas, né, condomínios reclamavam a respeito dele. Cara, só um parênteses aqui, o governo é filha da pi, né? Porque fez todo mundo correr, aquela coisa toda, cadastrar. Investiram vários cursos, né? Investiram em vários cursos e agora foi extinto. Ele vai ser substituído por outro sistema que ainda não foi falado sobre qual sistema será esse. Que o pessoal vai ter que cadastrar de novo. E ele vai reduzir 50% as informações que o E-Social solicitava. É isso que eu não entendo, né? Agora, outro parênteses, eu não entendo. Se tem um sistema, já está funcionando, todo mundo já estava adequado, né? Fizeram igual você falou, treinamento. Pra que vai substituir para outro sistema? Tem que fazer tudo de novo, vai dar certo ou não? Pois é. Deve ter alguém ganhando alguma coisa. Outra coisa importante, Araceli. Então, como é que fica a questão do certificado digital? O certificado digital continua. Ele é obrigatório, né? Para toda, não só condomínios, como empresas também. Ele continua. Mas o certificado não era para fazer a transmissão de informações no E-Social ou não? Independente do E-Social ou não, as empresas elas têm que ter o certificado digital. Todas, né? Todas Todo CNPJ tem que ter, né? Até pessoa física também, quando às vezes precisa resolver algum problema, através do certificado digital, ele ajuda e muito. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Pessoa física também acho que é uma forma do próprio contador ter também acesso às guias. Sim. Né? Ajudem muito. Por exemplo, se você tiver que resolver alguma coisa junto à Receita Federal, através do próprio certificado digital, você consegue verificar ali todos os débitos, se tiver, entendeu? Então, é muito importante o certificado digital. Independente de ter social ou não, o certificado digital continua. Entendi. Pô, interessante. Eu já achei que já ia jogar o meu fora. Não. Não, né? Você estava falando da DIF. A Ângela estava comentando no batidor. A DIF. DIF, né? O que seria a DIF? Como é que funciona? Então, a DIF é algo que muitos síndicos eles não conhecem, né? Aliás, não conhecem. A DIF é a declaração de imposto de renda retido na fonte. E ela tem que ser feita até a segunda quinzena do mês de fevereiro. E quando os condomínios eles não fazem essa declaração, né, eles pagam uma multa, que essa multa ela é de R$500 anual, por cada ano não declarado. Então, isso pega bastante.
Então, na verdade, é a questão uma do imposto de obrigação. renda. É uma obrigação. É como se fosse imposto de renda, então. Nesse caso, seria das fontes pagadoras, que nesse caso, os condomínios. Os condomínios, eles prestam serviço, recebem serviço ali durante o ano. Então, tudo isso eles têm que declarar, os condomínios. E quem faz é a própria contabilidade também, A né? contabilidade. Só que muitas das vezes as contabilidades não fazem. Então, isso é importante que o síndico se atenha, pergunte ao contador, olha, eu gostaria de saber se foi feita a DIF do condomínio, fulano de tal. Porque se caso não faça, o condomínio ele paga a multa por isso e a multa é de R$500. E é uma declaração anual, então, né? É anual. Ela é feita na segunda quinzena de fevereiro. Interessante, pô. Isso aí é importantíssimo, porque eu também não estava me atentando a isso aí, ó. Vou até ver com o meu contador como é que tá, né? Outra coisa também que a gente estava conversando era a questão da lei que foi sancionada, não é isso? Qual é essa lei que o Bolsonaro sancionou? Foi a Lei 13.874 de 2019. Foi agora dia 20. E o que fala essa lei? Então, ela fala sobre a liberdade econômica, né? Então, muitas das coisas, dos principais mudanças que teve aqui é mais voltado para o ramo comercial, contabilidade comercial, que são as empresas, né? Então, um ponto que eu posso colocar aqui, que é o fim do E-Social, né? Que agora as carteiras vão ser digital, e que antes as empresas elas tinham até 48 horas para registrar, fazer o registro do funcionário. Hoje não, elas têm, através dessa nova lei, eles têm até 5 dias para poder estar fazendo o registro. E o funcionário, após toda essa tramitação de 5 dias, o funcionário tem 48 horas para ele ver as anotações na carteira dele. Então, vai funcionar através do CPF, né? Que vai ser tudo digital. Isso é bom, né? Porque vai deixar de ser utilizada a carteira profissional. Eu acho que é bom para o profissional e para a empresa também, né? Porque muitas vezes você se perde esse documento aí, perde informações, fica uma coisa bem... Lá na frente, quando for se aposentar, complica, né? Sim, Outra coisa, Araceli, como é que está a questão da tributação para as prestadoras de serviço para condomínio? No caso, mão de obra. As prestadoras de serviço, isso é um ponto muito, muito importante. Que acontece? O que acontece muito em condomínio, muito, muito mesmo. O condomínio, todo mundo sabe que ele é sem fins lucrativos. Então, ele só depende... Ou era para ser, né? Ele só depende o quê? Da receita que entra das taxas condominiais. Então, o que acontece? Anualmente, é feita uma assembleia, que é a AGO, e nela é definida a eleição do síndico, que é um novo síndico, nova diretoria, a previsão orçamentária, que é onde se define a taxa de condomínio. E muitas das vezes essa previsão orçamentária ela é aprovada e é aprovada até um certo teto. Tem um parâmetro ali. Então, vamos supor que quando foi aprovado, geralmente o síndico eles faz cotações de várias empresas e eles levam essas empresas, né, os valores para a Assembleia. E aí o que acontece? Vamos supor que eles aprovaram uma empresa aí de R$15 mil, né, o exemplo. A terceirizada que tem muito mais do que esse valor. Depende da quantidade de funcionários, só um né? exemplo de R$15 mil. Aí vamos supor que eles aprovam essa empresa, aí aprovaram que a empresa para trabalhar no condomínio é no valor de R$15 mil. Então, o que acontece? Aí essa empresa começa a prestar serviço no condomínio e de uma hora para outra ela começa a apresentar problema, né? E aí o síndico ele quer trocar de empresa porque essa empresa para eles não está servindo da maneira que eles queriam. Então, ele começa a fazer o quê? Cotações de outras empresas e as empresas começam a dar os valores delas. E aí, só que o síndico ele não se atenta, é o seguinte, na questão da prestação de serviço em si. Eles só querem ver o quê? O valor. Então, isso acontece muito. É o do síndico ver o menor valor e levar para a Assembleia. E não é assim que funciona. Porque o barato sai caro. Então, muitas das vezes, quando você vê que a empresa terceirizada está com o valor lá embaixo, você tem que buscar atrás, tem que correr, verificar o porquê que ela está esse valor. Se no mercado tem várias empresas que prestam o mesmo serviço, os valores são divergentes, um tipo tão alto, aí cabe o síndico verificar realmente se isso está correto. Por exemplo, muitos já sabem, né, que as empresas que prestam serviços gerais, elas têm que ser optante de simples nacional. Só que a que presta serviço de portaria e zelador tem que ser tributada ou pelo presumido ou pelo lucro real. E isso os síndicos não sabem dessas informações
e quando eles olham um preço bem, por exemplo, a de 15 mil, né, que a gente colocou aqui, aí vê lá uma empresa que presta o mesmo serviço, vamos supor, por 13 mil reais. Aí eles falam, não, eu vou ficar com essa empresa, mas ele não busca a informação se realmente, por que uma empresa que presta o mesmo serviço está cobrando 15 e a outra está cobrando 13. Ele muitas vezes não pesquisa, não vê a tributação da empresa, não entra ali no pesquisa do CNPJ, não vê se essa empresa é optante, qual o regime de tributação que essa empresa aonde foi o local que ela já prestou serviço, entendeu? Isso é muito importante. Não ver a questão de valores. Valores é bom para condomínio? Sim, mas você tem que ver a parte da prestação de serviço em si. O que tem em contrato? O que essa empresa está te oferecendo? Porque isso... Eu aconselho o seguinte, que eu acho que o síndico deve nem levar essa assembleia. Eu acho que ele deve averiguar e constatar se é procedente ou não, né? Sim. É igual eu falei aqui um dia com o síndico, a gente conversando, a gente falando sobre orçamentos, né? Hoje, lógico que a gente fica muito no campo do WhatsApp, do e-mail, porque é sem tempo e é aquela correria toda. Mas eu acho que ainda é importante você ir atrás, você perder tempo na formação disso, né? Porque isso pode gerar um problema futuro para você, né? E outra questão também é que sobre as empresas terceirizadas, o síndico, né, que ele às vezes é acomodado, ele fala, não, eu vou colocar a empresa terceirizada, porque se eu contratar direto vai me dar muito problema. E se um funcionário faltar? E se um funcionário apresentar atestado? E aí, como é que vai ficar? Tudo bem. Existem os prós e os contras, tanto da contratação direta como a indireta. A empresa terceirizada ela vai ajudar bastante, né, nessas questões que você não vai ficar preocupado na questão de funcionário se um faltar, porque eles ali vão substituir um funcionário para você em caso de falta. Mas tem que ver, o que eu aconselho aos síndicos, né, é que além de chegar o boleto de pagamento e a nota fiscal, o síndico tem que pedir o quê? A folha de pagamento, verificar se o FGTS daqueles funcionários está sendo pago, o INSS está sendo pago, qual é o tipo de tributação que aquela empresa tem, como eu falei. Por exemplo, se for uma empresa do lucro presumido ou lucro real, tem que ter a retenção, tem que haver o pagamento dos impostos federais, que são o PIS, COFINS, CSL. E se for do Simples Nacional, é 11% do INSS. E que é o caso, eu aconselho pedir as certidões negativas, né? Isso, e não só as certidões negativas, também como os comprovantes de pagamento dos funcionários, tanto do salário quanto do Vale Transporte, Vale Alimentação. Isso é muito importante vir tudo para as mãos do síndico antes que ele efetue o pagamento. Por quê? Porque ele pode pagar para a empresa e a empresa não pode repassar aos funcionários, que isso pode gerar um grande problema para o condomínio, porque, como muitos sabem, o condomínio é solidário, né? Então, uma vez não paga esses impostos, ele pode responder por isso. Então, isso é muito importante, o síndico verificar se os impostos estão sendo pagos e pela empresa. Outra coisa importante que tem síndicos que não têm o conhecimento é que, por exemplo, vamos supor que o serviço é 10 mil reais do prestador de serviço. Então, ele fechou o contrato ali em 10 mil. Aí tem que ver qual o regime de tributação que essa empresa se encontra. Se for Simples Nacional, se ela estiver prestando serviço ali de serviços gerais, por exemplo, tem que fazer a retenção dos 11%. Então, esse boleto ele tem que vir deduzido os 11%. E tem que vir a GFIP, né, o GPS, perdão, para que ele possa pagar separado. Porque, por exemplo, se ele pagar o valor fechado de 10 mil, corre o risco da empresa não pagar o INSS. Uma garantia, né? É uma garantia. Então, sempre é importante vir desvinculados os impostos. Outra coisa importante, está falando, então, no caso só no caso do Simples Nacional, o lucro presumido não precisa? Não, presumido precisa, que nesse caso é os impostos federais. Aí tem que vir o DARF, né? Ele então, tem você que vir separado. A desmembrar esse, você me pagar como não condomínio. Deixar tudo na mão da empresa. Não deixar, porque o que acontece? Você fazendo isso, você está chamando a responsabilidade para cima de você. Porque uma vez que você paga o valor total para a empresa, quem te garante que a empresa vai pagar os direitos dos funcionários? Nenhuma. Então, você tem que sempre fazer a desvinculação. Vir o boleto da prestação de serviço em si e fora os documentos. Outra pergunta, nessa questão da tributação que tem que recolher, né? A partir de qual valor? Qualquer valor tem que ser recolhido? Como é que é? Sim, a partir de qualquer nota, a partir de R$250, ela tem que fazer a retenção. Isso? Dos 11%? Dos 11%. Se for Simples Nacional, né?
E se for o lucro presumido do lucro real, tem que ser, além do INSS, tem que ter os impostos federais. Que somam um total de 4,65%. Eu, hein, André? Vira síndico, cara. Trade, bombista, arquiteto, engenheiro, tudo, né, cara? Não é brinquedo, não. Meu amigo, eu tô aqui como ouvinte agora. Chorando. Tô chorando, tô aprendendo bastante aqui e a responsabilidade é grande, né? É mais um motivo aí pro síndico aí procurar sempre estar atualizado, né? E aí que fica a questão que precisa realmente de um contador. Porque para você saber tudo isso, só simplesmente ser síndico... É igual eu falo, a gente tem que entender que tem que estar cercado de bons profissionais. Sim, contabilidade, engenharia, bombo, qualquer área, né? Porque é muita coisa mesmo e o cara não vai saber, né, dizer se é ou não é. Acaba que você tem que confiar naquela pessoa que está ali mesmo. E por isso que eu falo que é bom buscar as referências, ver quem é, entender. Sim, porque essa pessoa pode tomar uma decisão errada, né? Sim, essa questão também dos impostos, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque o síndico, ele está levando quando ele coloca uma empresa no condomínio para fazer a prestação de serviço, ele está informando aos condôminos o que, olha, eu estou colocando essa empresa porque eu confio e eu sei que ela vai fazer um bom serviço. Então, isso é muito importante, o síndico ter esse papel de fiscalizador, de ficar fiscalizando, ver se a empresa está fazendo da maneira correta a retenção dos impostos, né? Para que isso não gere um problema para o condomínio, porque, por exemplo, se uma empresa dessa vier falir, quem vai pagar é o condomínio. Aí os condôminos tem condôminos, por exemplo, que já não quer pagar a taxa mensal do condomínio. Imagine pagar uma taxa extra de uma empresa terceirizada que faliu porque o síndico colocou e não observou o que estava acontecendo com X empresa. Não é brinquedo. Outra coisa importante, você falou da questão da tributação, né? Temos o simples, lucro presumido e lucro real. Eu como síndico, onde eu consigo encontrar essas informações na internet para saber qual é a tributação da empresa? Primeiramente, você tem que pegar o CNPJ da empresa. E aí você vai pesquisar. Tem a opção, você joga no próprio Google, optantes pelo Simples Nacional. Aí vai ter lá, vai abrir a página, aí vai ter a opção, o campozinho. Aí você vai digitar o CNPJ do condomínio, aí vai ter aquelas letrinhas, né? Aí você vai colocar e se essa empresa ela for optante, automaticamente vai sair o relatório e ele vai falar optantes pelo Simples Nacional desde tal data. Aí se tiver lá como optante, é Simples Nacional. Se não tiver, ele vai falar não optante pelo Simples Nacional. Aí a empresa ela é o presumido ou lucro real. Aí não tem como saber qual é a tributação. Aí tem que solicitar para a empresa. Para a empresa. Mas através desse daí já é o primeiro passo. Você já consegue matar a charada. Se o cara falar que é Simples Nacional e não é, e no caso, se for lucro presumido, ou então não é. Se ela falar, por exemplo, eu sou lucro presumido, eu estou na tributação correta. Se você vê que, por exemplo, são 5 funcionários e eu vou te cobrar pela tua prestação de serviço R$15.000. Aliás, R$13.000, vamos supor. Aí você já busca as informações para ver se realmente é. Porque quando a empresa ela é do lucro presumido do lucro real, a tributação dela é maior. Então, os valores para a contratação de uma empresa dessa já vai ser um custo mais elevado, entendeu? Igual eu falo, acho que o síndico tem que tentar se atentar a isso, né? Porque na hora de contratar, porque às vezes tá um custo, você sabe que é um custo bem abaixo do que é real e você dá contrato, está contratando um risco que vai dar merda no final, né? E o pior é que muitas das vezes os síndicos sabem disso, né? Ele sabe que isso pode acontecer, dar um problema para ele, mesmo assim ele corre o risco assumindo um contrato desse. No caso da previsão orçamentária, como é que você aconselha o síndico a fazer essa previsão? Então, a previsão orçamentária geralmente quem faz é o contador, né? A administradora de condomínio que já chega em assembleia com essa previsão. Essa previsão nada mais é do que uma estimativa do que o condomínio vai gastar naquele ano. Então, vamos supor, a gente está agora em 2019, então nós vamos fazer uma AGO para poder definir a taxa de condomínio do ano que vem. Geralmente, as previsões orçamentárias, elas são reajustadas de acordo com o salário mínimo. Por quê? Porque quando você tem contrato, né, os contratos de terceirização, todos eles já vêm especificados em cláusulas falando, aumento conforme reajuste, né? Conforme reajuste do salário mínimo. Por quê? Porque o salário, infelizmente, os salários funcionários não são os mesmos. Infelizmente não, felizmente, né? Não são os mesmos, todo ano sofre alteração. Então, por isso os contratos têm isso e também existe a obrigação de ter o aumento da taxa de condomínio. Então, você faz o quê? A estimativa do que vai ser gasto naquele ano, e aí você faz a média e chega no valor da taxa de condomínio.
A nova taxa de condomínio. Uma pergunta, essa previsão pode ser alterada durante o ano, né? Pode, se ver a necessidade, porque, como eu te falei, a previsão está prevendo, não é a certeza. Então, pode ser mais ou pode ser para menos. Então, vamos supor, você fez a previsão ali, aí com 6 meses você viu que não foi suficiente. Por quê? Porque quando você faz a previsão orçamentária, a gente faz a estimativa que todo mundo vai pagar, mas isso não é a realidade dos condomínios. Sempre tem o índice de inadimplência. Então, geralmente, você vê que a sua despesa é maior do que a sua receita. Aí você tem que fazer alguma coisa para que isso seja resolvido, né? Porque o condomínio não pode ficar sem pagar suas contas. Detalhe, falando sobre a previsão orçamentária e sobre contas. Muitas das vezes, o síndico, ele ali, pela correria do dia a dia, ele acaba esquecendo de pagar uma conta. Vamos falar, a conta de luz era para ser paga hoje. Aí correu os juros, aliás, ontem, aí foi paga hoje. Os juros da conta que não é paga em dia, tendo dinheiro em caixa, esses juros têm que ser repassados para que o síndico pague. Porque tinha dinheiro em conta e ele não pagou. Então, as contabilidades, elas fazem essa contabilização para que o síndico faça ressarcimento ao condomínio. Aí, quando, por exemplo, existe condomínios que ele não tem dinheiro para pagar X de despesa, aí já é outro caso. Mas quando tem dinheiro e o síndico não paga, os juros é de responsabilidade dele. Isso não é automático. O condômino tem que investigar ou isso já é automático? Por exemplo, esse valor que passa? Geralmente as contabilidades fazem isso. A gente sempre orienta que tendo dinheiro, tem que pagar logo se não tiver. Eu aconselho o seguinte, que eu acho que o morador ele tem sempre que participar. Sim, uma boa gestão ele tem que participar. Porque, acabei de falar, no boleto, nossa administradora lá, na Torque, veio um discriminado do balancete. Quando não vem é porque às vezes o síndico não informou alguma coisa ou outra. Sim, acontece bastante. Exatamente. Então, assim, mas já é um alerta, tem algo errado. Né? Então, você acha que o morador também tem que investigar, não deixe só na mão do síndico. Igual eu falo, o síndico, ele é um gestor, ele é um representante. Sim. Mas ali, todo mundo participa disso aí, todo mundo pode ajudar, todo mundo pode abrir o olho, porque muitas vezes, quando você vai ver, o rombo já tá grande, né? E o bem é seu, né? Você precisa cuidar do que é seu. E outra coisa, quem vai pagar a conta é você no final, não tem onde correr. É igual eu falo, vai pagar a conta, não tem outro jeito. Condomínio é uma empresa que não falha, né? Todo mundo depois tem que pagar o pato. Não tem jeito, porque se cortou água, vai ficar sem água. Por mais que você se paga, depois você vai lá como ela disse. Exatamente. Mas você tem que pagar primeiro, não tem outro jeito. Tem que pagar. Né? Não tem outro caminho aí para o síndico procurar. Agora, você tem mais alguma sugestão que você pode falar para o síndico, alguma dica dessa parte aí? Então, a dica que eu falei, né, anteriormente é sempre se atentar a essas questões de tributações que pega bastante para condomínios. Então vamos relembrar aí, o que é as tributações? É o INSS, né? O INSS nesse caso do síndico, né? Que é 20% que é 11% do síndico, 20% do condomínio. Independente, se ele tiver isenção de taxa de condomínio, o condomínio tem que recolher, independente dele receber valor ou não, porque ele tendo uma isenção também, um fato importante é que mesmo você tendo isenção da taxa de condomínio, você tem que, se você declara imposto de renda, você tem que declarar que você tem isenção. Exatamente. E aí essa questão de sempre verificar as prestadoras de serviço, não ver só o valor, né? Tem que ver o que realmente essa empresa vai te oferecer para que você não venha ser responsabilizado futuramente por conta disso. As questões dos impostos. Esse ponto também importante que é em fevereiro, como é que é o nome? A DIF. DIF, né? Isso, importantíssimo. Que se vocês segunda quinzena de fevereiro de cada ano. Quando você passa do prazo, multa de R$500. Amigão síndico, lembra em fevereiro. DIF, bota no calendário, né? DIF, segunda quinzena de fevereiro. Põe no celular, pode despertar. Que isso aí e já aproveita e vai lá e pergunta para a contabilidade se ela vem fazendo essa declaração. É verdade. André, tem alguma pergunta aí para a Céline? Pode tirar dúvida da sua empresa também, aproveita. Na verdade... Eu sei que você não é o cara que está na ilegalidade, né? Aí já é. É porque nessa parte, assim, ela foi falando, eu fui colocando a minha empresa naturalmente, como uma situação de prestação de serviço em que a gente se encontra. Na parte eu entendi, tá? A parte de impostos e que o condomínio tem uma certa responsabilidade, né? E a forma como ele precisa fiscalizar isso, solicitando o CNPJ da empresa, né?
Essa diferença que você falou aí, por exemplo, de um contrato de 15 para 13 mil, certo? É uma diferença ali de valores que vão na previsão orçamentária ali do anual de um condomínio, certo? Existe, então, o condomínio tem essa obrigação de colocar, por exemplo, a empresa de 13 mil é uma empresa de lucro presumido e a de 15 mil é uma empresa que está optante pelo Simples, por exemplo, né? No final das contas ali, qual dessas que vai ser mais onerosa ali para o condomínio ou não existe muita diferença? Então, as empresas que são mais onerosas são as optantes pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido e lucro real. Mas o importante é a gente ressaltar que não é questão de ser oneroso, não, é questão de lei. Exatamente. Eles não podem prestar esse tipo de serviço nessa tributação. Exatamente. A questão nem é questão de, igual eu falo, a questão, quando eu estou conversando com o síndico, como eu estou vendendo a parte mundial, eu falo o seguinte, que não é tributação, é lei. A lei te obriga a trabalhar pelo lucro presumido ou pelo lucro real, né? Isso, e é importante, bem que você falou aí que eu já ia esquecendo, essa questão, às vezes, vamos supor que você foi lá e viu que a empresa ela é optante pelo Simples Nacional. Aí você tem que chamar a empresa e conversar com ela para poder colocar no regime de tributação correto. Se ela não conseguir, você tem que cair fora e procurar outra empresa. Por quê? Porque a partir do momento que ela começa a fazer isso, entende-se que ela está sonegando imposto. Então, quando ela começa a sonegar imposto, uma hora ela vai ser o quê? Notificada. E se ela for notificada, multada de alguma forma, ela quebrar, que muitas das vezes as multas não são baratas, aí vamos supor que uma empresa dessa fale. Aí quem vai ter que pagar tudo, no final, é o condomínio, porque ele é solidário. Sim. E no final das contas também, a parte importante é saber também se a empresa ela é capacitada para também dar a manutenção preventiva. Sim, tem que ver tudo isso. Né? Então, é uma tarefa difícil aí pro senhor síndico, né? Igual eu falo, a gente tem que entender o que é qualidade e o que é preço, né? Eu acho que está na hora do síndico entender. E eu acompanho esse mundo condominial há um bom tempo, sempre estamos aqui toda semana. O que a gente percebe? Às vezes o síndico vai pelo menor preço e não é por aí, né? Às vezes tem aquele receio, mas igual a gente falou, o barato sai caro. Igual você falou, às vezes você vai ali, faz um serviço, mas você vai dar uma orientação para a pessoa que vai diminuir o custo de energia dela. Porque ele está com o cano errado. Então não é só uma prestação de serviço, às vezes acaba se tornando uma consultoria também. Sim. E aí o síndico tem que entender e tem que valorizar também ele como profissional também, né? Tem que parar com isso, que tem muito condomínio hoje que muito síndico nem cobra o Prolabore, né? Então assim, ninguém trabalha de graça. Exatamente. E entender que o profissional tem um peso e tem um valor sim para exercer o seu sindicância. Eu quero só deixar aqui uma parte muito importante a respeito, frisar bastante essa parte de terceirização, é a importância de você verificar qual é a empresa essa que vai prestar serviço no seu condomínio, porque com essa lei agora, que foi instituída pelo nosso presidente, a lei 13.874/219, é que ela fala o seguinte, essa parte bem aqui, somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada. Ou seja, antes, quando uma empresa falia, o que os advogados geralmente faziam? Faziam com que o judiciário entrasse na conta, né, do dono da empresa para poder pegar o dinheiro para ele pagar a dívida. E agora não, com essa nova lei, não pode. Os bens do sócio que constitui a empresa, ele não pode se misturar com o da empresa. Ou seja, se faliu, quem vai pagar o condomínio. Não tem essa questão de correr atrás do sócio para pegar dinheiro onde ele tiver algum bens que não vai dar nada. Mas eu acho que sim, igual eu falo, o síndico, quando ele terceiriza algo, a obrigação dele é investigar e monitorar isso, né? Fiscalizar. E a gente tem que entender isso, não só no síndico, acho que na nossa vida. Você terceirizou, você tem que sempre estar indo, olhando, ver como é que tá. Sim. Não deixar a coisa correr, de vez em quando falar com o funcionário, ou pedir pro funcionário lá ver se foi depositado da FGTS ou não. Sim, isso acontece bastante, as empresas sempre não bom chamar o gestor do contrato também, ou talvez seja um dono da empresa, ou um gerente, para conversar, para ver como que tá a empresa em si. Né? Isso é importante. Trazer a empresa sempre para perto, né? Sempre quanto mais próximo, melhor, porque ele consegue diminuir o risco, né? Costumo dizer assim, você diminui esse risco de acontecer uma coisa futura, né? Isso. Ô, Araceli, dá uma dica para nosso amigão Cid que tá ouvindo aí. Uma dica? Na área contábil.
Então, uma dica que eu tenho a dar para vocês é que verifique bem as empresas que irão trabalhar com você durante sua gestão, né? Se ela vai te dar um suporte que você precisa para você estar fazendo uma boa gestão. Verificar também, quando você for fechar contrato, tanto com a empresa terceirizada, com a administradora, se ela tem um suporte na questão de um site que os condôminos conseguem ver ali as informações mensais do condomínio, do seu condomínio. Se lá eles conseguem ver, vamos supor, vai ter um edital, ou então, hoje já tem muitas empresas que trabalham com enquetes, né? Por exemplo, se você quer fazer alguma votação, quer levar algo para a Assembleia, e antes você quer saber o que os condôminos acham, tem empresas que já oferecem esse tipo de serviço, né? Então, o que eu te digo é que verifique com as suas empresas, né, para que elas realmente te dê assessoria, porque muitas das vezes a empresa ela quer vender o trabalho dela e ela te promete mundos e fundos, e quando você mais precisa, ela te deixa na mão. Então, é sempre importante verificar isso, essas questões, né? A empresa administradora de condomínio, principalmente, se ela vai te dar uma assessoria, vamos supor, em assembleia, que realmente é uma das coisas, dificuldades do síndico, é ter a presença da empresa em assembleia para dar assessoria e para estar tirando dúvidas que muitas das vezes o síndico também não tem muito conhecimento. Então, a empresa, a administradora de condomínio, ela dá esse suporte, ela ajuda a tirar as dúvidas do síndico, né? Então, o que eu digo é isso, ter uma equipe boa de profissionais ao seu redor. Eu gosto do seguinte, o síndico não pode ter medo do morador, não, né? Pode não. Tem que aproximar. Igual eu falei aqui agora, muitas vezes você faz um bom trabalho financeiro e faz um mau trabalho de gestão humanas, né? Tem síndico que tem dificuldade de falar em assembleia. Exatamente. Então, assim, acho que o síndico tem que aproximar, perguntar, entender um pouquinho como é que funciona, antecipar, né? Igual eu falo, muitas vezes você ouve um bafafá ali, você já pode ali evitar. Sim, sem intermediador, né? Eu acho que um tem que aconselhador. isso. E eu tenho, igual assim, tenho um quadro de síndico para síndico, né? E eu tenho um síndico aqui que é o Jajá, inclusive a gente administra lá o prédio dele. Ele falou que o síndico é só vestir a camisa, não, tem que suar também, né? Uhum. Tem que participar, isso é importante também, né? E outra coisa também é sobre a questão da responsabilidade do síndico. Frisar isso bastante, ou o síndico que está me ouvindo, é que o Conselho Fiscal ele te ajuda bastante, vai de convenção para convenção, que é o Conselho Fiscal Consultivo, né? E você sempre se atenha em uma questão, que no final quem responde é você. Então, sempre peça orientação ao conselho, isso é importante, mas tome muito cuidado sobre as decisões a serem tomadas sobre certos assuntos, porque no final, a responsabilidade, tudo cai para cima de você. E é isso aí, estamos em nossa reta final do nosso programa. Vende seu peixe, olha sério, pro pessoal que tá te ouvindo, pessoal do Valparaíso, Brasília. Quem é você? Isso. Qual a empresa, o telefone? Então, eu sou a Auricélia, né? Sou representante da empresa Visan Condomínios e Contabilidade. Nós estamos situados ali em Cidade Ocidental, em torno de Brasília. E estamos atuando ali com os condomínios, né? E nosso telefone para contato é o 99578-2994. E nós também temos uma página no Facebook que é Visan Condomínios e Contabilidade. E vocês vão entrar, quando vocês entrarem em contato através desse telefone, irão falar comigo mesmo, com a Auricélia ou então Célia, se preferirem. Prefiro se tivesse falado mais cedo, Célia, era mais fácil, né, não, André? Eu vou falar agora, né? Coisas da vida, né? Mas repete o telefone do pessoal aí. 99578-2994. Beleza, André, vende seu peixe de novo aí, pessoal que tá te ouvindo. O pessoal que precisa aí na verdade, todo mundo precisa, né? De uma empresa especializada em equipamentos hidráulicos. Entre em contato, pode ser diretamente comigo, a empresa M3H. Vai entrar em contato comigo no 61 981 30 11 01. 981 30 11 01. Pode mandar mensagem de WhatsApp, pode mandar foto da bomba vazando. Acho que o que eu mais recebo hoje em dia no meu celular isso, né? é foto de bomba. Então pode mandar que eu tô acostumado. Não é os nudes não, né? Não, chega mais bomba, hein? André, repete de novo o teu número aí, porque tem os síndicos aqui estão solicitando o teu número. Olha que bacana, é 61 DDD 98130 1101.
André. Aqui o cara faz negócio na hora, você não tem isso não. Daqui a pouco já chega a foto aqui. Bom demais. Pessoal, quero relembrar esses 2 eventos que vão ocorrer essa semana ainda, né? Condomínio em Alta, um workshop, né? Garantias contratuais, redução de custo, dia 26/9, às 19h30, no auditório da Porto Seguro. E quem está promovendo é a Daniela, que ela é parceira nossa na área de Direito. O telefone para contato, inscrições é 98356-3737. E vai ter também a segunda rodada de conversa com a Kelly Machado, né? Ela é psicóloga e coach condominial. Linguagem do amor, medo da rejeição. Dia 25/9, o telefone para contato é 61-98305-4644. Pessoal, também quero fazer um convite para todos vocês para entrar no nosso canal no YouTube, Inteligência Condominial. Lá temos a playlist Assuntos Condominiais, temos a playlist Seguro Condominial, temos o quadro de síndico para síndico, né? Temos lá o quadro Inteligência Condominial também, e é um canal voltado para o mundo condominial mesmo, para incentivar, estimular que vocês possam tirar as dúvidas. Temos no Instagram o Inteligência Condominial e no Facebook o Síndico. E logo, logo vamos estar aí no ar também o nosso site inteligenciacondominialdf.com.br. Já. Então também quero agradecer o pessoal da Ativa FM, primeiro por acreditar nesse projeto, que é levar conhecimento, entretenimento e diversão para o síndico, né? Esclarecer todas as dúvidas que ele tem. Quero agradecer também a CE Tecnologia, que é uma empresa na área de tecnologia aqui em Brasília, estou na parte de para-raios, CRTV, câmera, né? Laudos na parte de elétrica também, procura o Cleiton lá, cetecnologia.com. Temos também a Atual Forte Corretora de Seguro, que é uma empresa que atua na área de seguros, tanto seguro condominial, residencial, de automóveis. Pode procurar no Papo Seguro DF, tá bom? Liga lá, fala com a Lisiane, a Atual Forte Corretora de Seguro. Quero também agradecer a Torque, edição de condomínio, seu condomínio em boas mãos, uma empresa especializada em mão de obra, limpeza e conservação, portaria e contabilidade também. Cotações 61984445210. E também agradecer a Vilarta Elevadores, a empresa que vem atuando na área de elevadores em Brasília, na parte de manutenção. Então quem quiser encontrar aí, www.vilartaelevadores.com.br. E agradecer a todos vocês também que estão nos ouvindo. Vamos para a reta final. A mensagem final é o seguinte. Amigão síndico, eu refleti aqui. Hoje eu tive 2 baixas no programa. Então a mensagem é o seguinte: não deu certo, vai assim mesmo, né? A gente tem que continuar a batalhar. Eu acho que a gente não pode, vamos dizer assim,